Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos analisar hoje, com muito carinho, o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Olá, que bom estar aqui. Bem, Êxodo continua a história, né? Gênesis termina com a família de Jacó, Israel, no Egito. Isso, mas 400 anos se passam, é muito tempo. Muito tempo. E aquela família virou uma nação enorme dentro do Egito. E aí que o problema começa, né? Um novo faraó sobe ao poder. Um que, não tinha a menor conexão com José e aquela história toda. Exato. E ele olha para aquele povo crescendo e pensa: isso é uma ameaça? Medo puro. E a reação é terrível. Escravidão. Uma opressão brutal para controlar e enfraquecer Israel. E não para por aí. Chega ao ponto de mandar matar os meninos recém-nascidos, jogar no Nilo. É a maldade humana tentando se preservar, né? Definindo o que é certo e errado por conveniência. A rebelião contra Deus personificada no faraó. Mas e aí, no meio dessa ordem de morte, que Deus age? Sim, o nascimento de Moisés, que história, salvo das águas e, olha só, pela filha do próprio faraó, criado na corte egípcia. Uma reviravolta incrível. E anos depois, o encontro na sarça ardente. Uau! Um momento definidor, Deus se revela, Yahvé, o Deus da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e chama Moisés para uma missão assim gigantesca, libertar o povo. Imagina o peso. E a primeira resposta do faraó é tipo: quem é esse tal de Yahvé? Não conheço, não deixo ninguém ir. E ainda piora a carga sobre os escravos, uma teimosia absurda. É aí que entram as 10 pragas, né? Muita gente foca só no espetáculo, mas tem muito mais ali. Com certeza. Não são só desastres, são atos de justiça de Deus contra a opressão e, fundamentalmente, um ataque direto aos deuses egípcios. Ah, interessante isso. Cada praga atingindo um domínio que eles achavam que era controlado por um deus deles. Exatamente. Rio, Nilo, rãs, gado, sol. Deus mostrando: esses deuses não são nada. Eu sou o Senhor. É um desmonte teológico, sabe? E a questão do coração endurecido de Faraó. Às vezes parece que Deus endurece. É um ponto-chave. O texto repete várias vezes que Faraó ele mesmo endureceu o coração primeiro. Ele fez a escolha pela teimosia, pela rebeldia. Entendi. Então Deus usa essa escolha dele para cumprir seus propósitos. Isso. Deus usa a maldade e a rebeldia do faraó para, no fim, revelar seu poder, sua justiça e trazer a redenção para o seu povo. A maldade se volta contra o próprio malfeitor. A 10ª praga. A morte dos primogênitos. É pesada. Muito pesada, mas o texto conecta diretamente com a ordem do faraó de matar os filhos de Israel. É uma justiça retributiva, olho por olho. E no meio dessa justiça vem a instrução da Páscoa. Sim, o cordeiro. O sangue na porta como sinal. É a misericórdia de Deus no meio do juízo. Um substituto morre para que a família israelita viva. Que imagem forte. Uma celebração que eles deveriam manter para sempre, para lembrar dessa libertação. Um memorial poderoso. E para nós, um prenúncio claro de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cujo sangue nos protege do juízo. Depois da Páscoa, Faraó acede, mas logo se arrepende. Típico, né? Pois é, a dureza volta. Ele persegue Israel com seu exército até o Mar Vermelho. Parecia o fim da linha para o povo. Totalmente encurralados. Mas aí vem o milagre. A abertura do mar. Ali Israel experimenta duas coisas: redenção, que é ser comprado, liberto da escravidão, e salvação, que é ser resgatado do perigo, da destruição iminente pelo exército. Exatamente. E a resposta deles, o primeiro grande hino de louvor da Bíblia. Eles cantam, celebram e declaram: Yahvé é rei. Libertados, mas agora, deserto. E a vida livre não é fácil. Logo começam a reclamar. Falta comida, falta água. A mentalidade de escravo ainda está ali. A dificuldade de confiar na provisão de Deus dia após dia. Mas Deus é paciente, né? Ele provê o maná, a água da rocha. Sim, ele cuida, ele guia, até que chegam ao Monte Sinai.
um lugar crucial. E ali, a atmosfera muda completamente. A presença de Deus desce de forma, assim, palpável, intensa. Nuvem, fogo, trovões. É a presença que foi perdida lá no Éden, sabe? Agora Deus está buscando restaurar essa comunhão. Ele não só liberta, ele quer morar com o povo dele. E ele propõe uma aliança, um pacto. Isso, um relacionamento especial. Israel seria seu tesouro particular, um reino de sacerdotes. A condição? Obedecer à sua lei. Os 10 mandamentos vêm como resumo dessa aliança, né? E depois, várias outras leis. Sim, leis sobre adoração, justiça social, como viver em comunidade. O objetivo era formar um povo diferente que refletisse o caráter justo e santo de Deus para as outras nações. E para concretizar essa vontade de morar junto, Deus manda construir o Tabernáculo. 7 capítulos de instruções detalhadas. É impressionante. Muita coisa. Qual o significado disso tudo? É riquíssimo em simbolismo. Lembra o Jardim do Éden. Tem querubins bordados, muito ouro. É como um Éden portátil. Um lugar onde o céu e a terra se encontram, onde Deus e a humanidade podem de fato viver juntos. É o desejo de Deus por intimidade. Lindo isso. Mas, bem, a gente conhece a história. Enquanto Moisés está lá no monte, recebendo essas instruções, O povo aqui embaixo faz o quê? Um bezerro de ouro. Quebram a aliança, os primeiros mandamentos, logo depois de dizerem faremos tudo o que o Senhor falou. a idolatria, a impaciência, a falta de fé. Deus se ira, e com razão. A aliança foi quebrada. Ele até fala em destruir o povo. Mas aí entra Moisés. A intercessão dele é poderosíssima. Poderosíssima. Ele não apela para a bondade do povo, porque não tinha. Ele apela para o caráter de Deus, para a fidelidade de Deus às promessas feitas a Abraão, para a reputação do próprio Deus entre as nações. E funciona. Deus ouve. E aí, ele revela seu próprio caráter a Moisés numa das passagens mais importantes da Bíblia. Exato. Deus se descreve como compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor e em fidelidade. Ele perdoa, mas também é justo, não inocenta o culpado. Essa tensão maravilhosa. Ele é fiel mesmo quando o povo é infiel. A aliança se sustenta por causa de quem Deus é. E o livro termina com o tabernáculo pronto, construído exatamente como Deus mandou. A glória de Deus, sua presença visível, enche a tenda. O desejo dele se cumpriu. Mas tem um porém no finalzinho, né? Sim, Moisés não consegue entrar. Como assim? Deus está ali, mas Moisés não entra. Exato. O pecado do bezerro de ouro, a infidelidade de Israel, mesmo perdoada, danificou a relação, criou uma barreira. A santidade de Deus e a pecaminosidade do povo ainda estão em conflito, mesmo com a presença dele ali no meio. Nossa. Então, o livro termina com essa tensão. Deus está perto, mas ainda existe um problema de acesso. Exatamente. Como Deus vai resolver isso? Como Deus Santo pode habitar plenamente com o povo pecador? Essa é a pergunta que nos leva direto para o próximo livro, Levítico. Uau! Êxodo. É fundamental. Mostra a libertação poderosa de Deus. Sua lei perfeita, seu desejo de estar conosco. Mas também nossa fraqueza, nossa tendência ao pecado. E, acima de tudo, revela o coração de um Deus que é fiel, misericordioso, justo e que tem um plano redentor que vai muito além do Egito, apontando sempre para Cristo. Uma base indispensável para entender toda a história da salvação. Sem dúvida. Ponto. Assim analisamos o Êxodo. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura. Deus abençoe.